Continuação da leitura do livro Os Maias, de Eça de Queiroz. As férias realmente só eram divertidas para Carlos quando trazia para a quinta o seu íntimo, o grande João da Ega, a quem Afonso da Maia se afeiçoara muito, por ele e pela sua originalidade, e por ser sobrinho do André de Ega, velho amigo de sua mocidade e muitas vezes outrora hóspede também em Santa Olávia. Ega andava se formando em direito, mas devagar, muito pausadamente. Ora reprovada, ora perdendo o ano. Sua mãe, rica, viúva e beata, retirada numa quinta ao pé do Celorico de Basto, com uma filha, beata, viúva e rica também, tinha apenas uma noção vaga do que Joãozinho fizera, todo esse tempo em Coimbra. O capelão afirmava-lhe que tudo havia de acabar a contento, e que o menino seria um dia doutor como o papá e como o titi. E essa promessa bastava à boa senhora, que se ocupava sobretudo de sua doença de entranhas e dos confortos desse padre Serafim. Estimava mesmo que o filho estivesse em Coimbra, ou algures, longe da quinta, que ele escandalizava com sua irreligião e as suas facécias heréticas. João da Ega, com efeito, era considerado não só em Celorico, mas também na academia, que ele espantava pela audácia e pelos ditos, como o maior ateu, o maior demagogo que jamais aparecera nas sociedades humanas. Isto lisonjeava-o, por sistema, exagerou o seu ódio à divindade e a toda a ordem social. Queria o massacre das classes médias, o amor livre das ficções no matrimônio, a repartição das terras, o culto de Satanás. O esforço da inteligência nesse sentido terminou por lhe influenciar as maneiras e a fisionomia, e com a sua figura esgroviada e seca, ou pelos bigodes arrebentados sob o nariz adunco, um quadrado de vidro entalhado no olho direito. Tinha realmente alguma coisa de rebelde e de satânico. Desde a sua entrada na universidade, renovara as tradições da antiga boemia. Trazia os rasgões da batina concidos à linha branca. Embebedava-se como um carrascão, à noite na ponte. Com o braço erguido, ativara as injúrias a Deus. E no fundo, muito sentimental, enleado sempre de amores por meninas de 15 anos, filhas de empregados, com quem às vezes ia passar a sua ré, levando-lhe cartuchinhos de doces. A sua fama de fidalgote rico tornava-o apetecido nas famílias. Carlos escarnecia estes idílios futricas, mas também ele terminou por se enredar num episódio romântico com uma mulher de um empregado do governo civil, uma lisboetazinha que o seduziu pela graça de um corpo de boneca e por uns lindos olhos verdes. A ela, o que fanatizara fora do luxo, o grum, a égua inglesa de Carlos. Trocaram-se cartas e ele viveu semanas banhado na poesia áspera e tumultuosa do primeiro amor adúltero. Infelizmente, a rapariga tinha o nome bárbaro de Ermengarda, e os amigos de Carlos, descoberto o segredo, chamavam-lhe já de Eurico, o presbítero. Dirigiam para celas missivas pelo correio com esse nome odioso. Um dia, Carlos andava tomando sol na feira, quando o empregado do governo civil passou junto dele com o filhinho pela mão. Pela primeira vez, via tão de perto o marido de Ermengarda. Achou-o enxovalhado e macilento, mas o pequerrucho era adorável, muito gordo, parecendo mais roliço que aquele dia de janeiro sob os agasalhos de lã azul, tremelicando nas pobres perninhas roxas de frio e rindo na clara luz. Rindo todo ele, pelos olhos, pelas covinhas do queixo, pelas duas rosas das faces. O pai amparava-o e o encanto, o cuidado com que o rapaz, lá assim guiando os passos do seu filho, impressionou Carlos. Era no momento em que ele lia Michelet e enchia-lhe a alma a veneração literária da santidade doméstica. Sentiu-se canalha em andar ali, de cima do seu dog-cart, a preparar friamente a vergonha e as lágrimas daquele pobre pai tão inofensivo no seu paletó coçado. Nunca mais respondeu às cartas de Ermengarda. Lhe chamava seu ideal. De certo, a rapariga se vingou
intrigando-o porque o empregado do governo civil, daí por diante, dardejava sobre ele olhares sangrentos. Mas a grande topada sentimental de Carlos, como disse o Ega, foi quando ele, ao fim de suas férias, trouxe de Lisboa uma soberba rapariga espanhola e instalou numa casa ao pé de Celas. Chamava-se Encarnación. Carlos alugou-lhe ao mês uma Vitória, como um cavalo branco, e Encarnación fanatizou Coimbra com a sua aparição de uma dama das camélias, uma flor de luxo nas civilizações superiores. Pela calçada, pela estrada, da beira, os rapazes paravam pálidos de emoção quando ela passava, reclinava na Vitória, mostrando o sapato de cetim. Um pouco da meia seda, lânguida e desdenhosa, com um cãozinho branco no regaço. Os poetas da academia fizeram-lhe versos em que Encarnación foi chamada Lírio de Israel, Pomba da Arca e Nuvem da Manhã. Uma estudante de teologia rude e sebento transmontano quis casar com ela. Apesar das instâncias de Carlos, Encarnación recusou, e o teólogo começou a rondar Celas como um navalhão para beber o sangue do Maia. Carlos teve de lhe dar bengaladas, mas a criatura desvanecida tornou-se intolerável, falando sem cessar em outras paixões que inspirara em Madrid e em Lisboa, do muito que lhe dera o conde de Tal, o marquês Cicrano, da grande posição da família ainda aparentada com Medina Coeli. Os seus sapatos de cetim verde eram tão antipáticos como sua voz estrídula, e quando tentava elevar-se à conversação que ouvia, rompia ao chamar ladrões os republicanos, a celebrar os tempos de Dona Isabel, a sua Grácia, ou seu saleiro, sendo muito conservadora como todas as prostitutas. João da Ega odiava-a. E Craveiro declarou que não voltava aos passos de Celas, enquanto por lá aparecesse aquele montão de carne, pago ao arratel como a de uma vaca. Enfim, uma tarde, Batista, o famoso criado de quarto de Carlos, surpreendeu-a como um juca que fazia de dama. No teatro acadêmico, aí estava enfim um pretexto. E convenientemente paga, a parenta dos Medina Coeli, o lírio de Israel, a admiradora dos Borbões, foi recambiada a Lisboa e as ruas de São Roque, seu elemento natural. Em agosto, no ano da formatura de Carlos, houve uma alegre festa em Celas. Afonso viera de Santa Olávia, vilaça de Lisboa, toda a rede do quintal, de entre as acácias e em belas sombras. Subiram ao ar molhos de foguetes, e João da Ega, que levara o seu último R no seu último ano, não descansou, em mangas de camisa, pendurando lanternas venezianas pelos ramos, no trapézio e em roda do poço, para a iluminação da noite. Ao jantar, o que assistiam Lentes, Vilaça, enfiado e trêmulo, fez um speech. Ia citar o nosso imortal Castilho, quando sob a janela rompeu o grande ruído de tambor e pratos, o hino acadêmico. Era uma serenata. Ega, vermelho de batina desabotoada, e luneta para trás das costas, correu à sacada a perorar. Aí temos o nosso Maia, Carlos Eduardo Zab Maia, começando a sua gloriosa carreira, preparando para salvar a humanidade enferma, ou acabar de a matar, segundo as circunstâncias. A que parte remota destes reinos não chegou já a fama do seu gênio, do seu dog-cart, do Sebácio Acessite, que lhe enodoou o passado. E deste vinho do Porto contemporâneo dos heróis de 20, que eu, homem de revolução e homem de carraspana, eu, João da Ega, Johannes Ega. O grupo escuro embaixo desativou aos vivas. A filarmônica, outros estudantes, invadiram os passos. Até tarde, sob as árvores do quintal, na sala atulhada de pilhas de pratos, os criados correram com salvas de doces. Não cessou o estalar de champanhe. E Vilaça, limpando a testa e o pescoço abafado de calor, ia dizendo a um, a outro e a si mesmo também: grande coisa, tem um curso.
Então Carlos Eduardo partira para sua longa viagem pela Europa. Um ano passou, chegaram em torno de 1875, e o avô, instalado enfim no ramalhete, esperava por ele ansiosamente. A última carta de Carlos viera da Inglaterra, onde andava, dizia ele, a estudar a admirável organização dos hospitais de crianças. Assim era, mas passeava também por Brighton, apostava nas corridas de Goodwood, fazia um idílio errante pelos lagos da Escócia com uma senhora holandesa, separada de seu marido, e um venerável magistrado de Haia, uma Madame Rugel, soberba criatura de cabelos de ouro fulvo, grande e branca como uma ninfa de Rubens. Depois começavam a chegar, dirigidas ao ramalhete, caixas sucessivas de livros, outras de instrumentos e aparelhos, toda uma biblioteca e todo um laboratório, que trazia ao Vilaça, manhãs inteiras aturdido pelos armazéns da alfândega. O meu rapaz vem com grandes ideias de trabalho, dizia Afonso aos amigos. Havia 14 meses que ele o não via, o seu rapaz, a não ser numa fotografia mandada de Milão, em que todos o acharam magro e triste, e o coração batia-lhe forte, na linda manhã de outono, quando do terraço do ramalhete, de binóculo na mão, viu assomar vagarosamente por trás do alto prédio fronteiro um grande paquete de Royal Mail que lhe trazia o seu neto. À noite, os amigos da casa, o velho Siqueira, o Dom Diogo Coutinho, o Vilaça, não se fartaram de admirar o bem e a viagem fizera Carlos. Que diferença da fotografia, que forte, que saudável! Era de certo um formoso e magnífico moço, alto, bem feito, de ombros largos, com uma testa de mármore sobre os anéis de cabelos pretos. E os olhos dos maias, aqueles irresistíveis olhos do pai, de um negro líquido, ternos como os dele, e mais graves. Trazia a barba toda muito fina, castanho escura, rente à face, aguçada no queixo, o que lhe dava com um bonico bigode arqueado aos cantos da boca, uma fisionomia de belo cavalheiro da Renascença. E o avô, cujo olhar risonho e úmido transbordava de emoção, todo se orgulhava de o ver, de o ouvir, uma larga veia, falando da viagem, dos belos dias em Roma, do seu mau humor na Prússia, da originalidade de Moscou e das paisagens da Holanda. E agora? Perguntou-lhe o Cerqueira, depois de um momento de silêncio em que Carlos estivera bebendo o seu conhaque e soda. Agora, que tencionas tu fazer? Agora, general, respondeu Carlos, sorrindo e pousando o copo. Descansar primeiro e depois passar a ser uma glória nacional. Ao outro dia, com efeito, Afonso veio encontrá-lo na sala de bilhar, onde tinham sido colocados os caixotes, a despregar e desempacotar, em mangas de camisa e assobiando com entusiasmo, pelo chão, pelos sofás, alastrava-se toda uma literatura em rumas de volumes graves, e aqui e além, por entre a palha, através das lonas descosidas, a luz faiscava num cristal, ou reluziam os vernizes, os metais polidos dos aparelhos. Afonso pasmava em silêncio, como aquele pomposo aparato do saber. E onde vais tu acomodar este museu? Carlos pensava em arranjar um vasto laboratório ali perto no bairro, com fornos de para trabalhos químicos, uma sala disposta para estudos anatômicos e fisiológicos, e sua biblioteca, os seus aparelhos, uma concentração metódica de todos os instrumentos de estudo. Os olhos do avô iluminavam-se, ouvindo este plano grandioso. E que não se prendam questões de dinheiro, Carlos. Nós fizemos estes últimos anos de Santa Elávia algumas economias. Boas e grandes palavras, avô, repita-as ao Vilaça. As semanas foram passando nestes planos de instalação, e Carlos trazia realmente resoluções sinceras de trabalho. A ciência, como mera ornamentação interior do espírito, mais inútil para os outros que as próprias tapeçarias do seu quarto, parecia-lhes apenas um luxo do solitário. Desejava ser útil, mas as suas ambições flutuavam, intensas e vagas. Ora pensava algumas vezes em experiências fisiológicas, pacientes e reveladoras. Sentia em si, ou supunha sentir,
o tumulto de uma força sem lhe discernir a linha da aplicação. Alguma coisa de brilhante, como ele dizia, e isto para ele, homem de luxo e homem de estudo, significava um conjunto de representação social e atividade científica, o remexer profundo das ideias entre as influências delicadas da riqueza, os elevados vagares da filosofia, entremeados por requintes de esporte e de gosto. Um Claude Bernard que fosse também um morni. No fundo, era um diletante. Vilaça fora consultado sobre a localidade própria para o laboratório e o procurador, muito lisonjeado, jurou uma diligência incansável. Primeira coisa a saber, o nosso doutor tencionava fazer clínica? Carlos não decidira fazer exclusivamente clínica, mas desejava de certo dar consultas, mesmo que gratuitas, como caridade e como prática. Então Vilaça sugeriu que o consultório estivesse separado do laboratório. E a minha razão é esta: a vista de aparelhos, máquinas, coisas, faz esmorecer os doentes. Tem você razão, Vilaça, exclamou Afonso. Já meus pais diziam: poupe-se ao boi à vista do malho. Separados, separados, bem, sim, meu senhor, afirmou o procurador num tom profundo. Carlos concordou, e Vilaça, bem depressa, descobriu para o laboratório um antigo armazém, vasto e retirado ao fundo de um pátio, junto ao Largo das Necessidades. E o consultório, meu senhor, não é aqui, nem acolá. É no Rocio, ali em pleno Rocio. Essa ideia de Vilaça não era desinteressada. Grande entusiasta da fusão, membro do Centro Progressista, Vilaça Júnior aspirava a ser vereador na Câmara. E mesmo em dias de satisfação superior, como quando seu aniversário natalício vinha anunciado no Ilustrado, ou quando o centro citava um aplauso à Bélgica, com aplauso à Bélgica. Parecia-se que tantas aptidões mereciam do seu partido uma cadeira em São Bento. Um consultório gratuito no Rocio, o consultório do Dr. Maia, do seu Maia, resuliu-lhe logo vagamente como um elenco de influência, e tanto se agitou que daí a 2 dias já tinha lá alugado um primeiro andar de esquina. Carlos mobilou-lo com luxo, numa antecâmara guarnecida de banquetas de marroquim. Devia estacionar a francesa, um criado de Lebré. A sala de espera dos doentes alegrava com seu papel verde de ramagens prateadas as plantas em vasos de Rouen. Quadros de muita cor e ricas poltronas cercando a jardineira, coberta de coleções de Charivari, de vistas estereoscópias, de álbuns de atrizes seminuas, para tirar inteiramente o ar triste do consultório. Até um piano mostrava o seu teclado branco. O gabinete de Carlos ao lado era mais simples, quase austero, todo em veludo verde-negro com estantes de pau preto. Alguns amigos começavam a cercar Carlos. Taveira, seu contemporâneo, agora vizinhos do Ramalhete, o Cruzes, o Marquês de Sulcelas, com quem percorrera a Itália. Vieram ver estas maravilhas. O Cruzes correu uma escala no piano e achou abominável. Taveira absorveu-se das fotografias de atrizes e a única aprovação franca veio do Marquês, que depois de contemplar o divã do gabinete, verdadeiro móvel de serralho, vasto, voluptuoso, fofo, experimentou-lhe a doçura das molas e disse, piscando o olho, a Carlos: a calhar. Não pareciam acreditar nestes preparativos e todavia eram sinceros. Carlos até fizera anunciar o consultório nos jornais, e quando viu, porém, o seu nome das letras grossas, entre os de que engomadeira na boa hora, e um reclamo da casa de hóspedes, e encarregou-se Vilaça de retirar o anúncio. Ocupava-se então mais o laboratório, que decidira instalar no armazém as necessidades. Todas as manhãs, antes do almoço, ia visitar as obras. Entregava-se para um grande pátio, onde uma bela sombra cobria um poço. Termino aqui e volto na próxima leitura.